realidade virtual imersiva consiste na sensação de inclusão experimentada pelo utilizador de um ambiente virtual, ou seja, o utilizador é transportado para o domínio da aplicação por meio de dispositivos que captam os seus movimentos e comportamentos, havendo uma reação em resposta. Desta forma, o utilizador sente-se dentro do ambiente e a interagir com os seus elementos. A realidade virtual não imersiva, contrariamente à realidade imersiva, consiste na sensação de não inclusão experimentada pelo utilizador de um ambiente virtual, ou seja, neste caso, o utilizador não se sente como parte do ambiente. A distinção entre os dispositivos ditos imersivos e não imersivos não é sempre a mesma, pois depende do contexto e da forma como estes são utilizados. Individualmente, os dispositivos que se apresentam a seguir constituem uma realidade não imersiva, uma vez que não nos permitem fazer parte integrante de um ambiente. Porém, em contextos específicos, podem constituir uma realidade imersiva. Exemplo, utilização de um joystick associado a um HMD. O joystick é usado na cockpit do avião. Os teclados atuais são considerados uma evolução da máquina de escrever criada por volta de 1867. Por volta de 1919 foram inventados os headphones, que são um pequeno par de altifalantes ligados a uma fonte de sinal como forma de amplificar o som. A televisão apareceu por volta de 1923 e consiste num sistema eletrónico de reprodução de imagens e som de forma instantânea. O joystick consiste num periférico de controle usado no computador e videojogos e foi inventado em 1944. Na década de 60 apareceram os monitores, que se trata de um dispositivo de saída do computador cuja função é transmitir informação ao utilizador através da imagem, estimulando assim a visão. O rato apareceu em 1970 e é um periférico de entrada que tem como função movimentar o cursor pelo ecrã ou tela do computador. Os dispositivos imersivos permitem ao utilizador sentir e acreditar que faz parte do espaço virtual que observa. Por intermédio destes dispositivos, é permitido ao utilizador interagir com o meio virtual. O sensorama foi inventado em 1962 e consiste numa espécie de cabine que utilizava um dispositivo para a visão estereoscópica, permitindo ao utilizador usufruir de uma combinação de visão tridimensional com recurso também a som estéreo, olfato, etc. O HMD consiste num capacete usado para projetar dados ou cenas diretamente no campo de visão do utilizador e foi criado em 1968. A Data Glove foi criada em 1977 e é um dispositivo de controle e manipulação através do qual podemos capturar os movimentos das mãos e dos dedos. O Boom foi inventado por volta de 1989 e trata-se de uma caixa móvel para a visão estereoscópica. A Cave começou a ser projetada em 1992 e consiste num espaço delimitado por 3 ou mais paredes de projeção para visualização interativa. A realidade virtual imersiva é utilizada em diversas áreas, entre elas a medicina, as forças especiais, a indústria do automobilismo e no entretenimento. Em relação à medicina, a realidade virtual imersiva é usada na realização de operações que envolvam demasiados riscos para o paciente. Desta forma, dados de exames radiográficos são combinados com a visão natural do cirurgião. A utilização desta realidade também se faz na psicologia, por exemplo, para o tratamento de fobias. As forças especiais utilizam o HMD, quer seja em exercícios de treino, quer seja em situações reais. Este normalmente está integrado no capacete de voo dos pilotos, permitindo-lhe ter acesso a informações importantes. Polícias e bombeiros usam o HMD para visualizar imagens, mapas e até a temperatura durante uma situação real. Este aparelho também permite ao paraquedista simular uma queda real. A indústria do automobilismo serve-se desta realidade para construir protótipos virtuais de novos veículos, testando-os antes de produzir um único exemplar. Atualmente, no ramo do entretenimento, já estão disponíveis ao utilizador diversos equipamentos relacionados com a realidade virtual. Relativamente à visualização de imagens, já é permitido ao utilizador adquirir uma televisão 3D, ou seja, com a utilização de óculos especiais, poderá ver as imagens a 3 dimensões. No que diz respeito aos jogos, já estão disponíveis jogos que permitem ao utilizador, por intermédio de um comando específico, praticar um determinado desporto, utilizando os movimentos do seu corpo.
Existem também consolas portáteis que permitem ver as imagens a 3 dimensões. É o exemplo da Nintendo 3DS. Existem já alguns projetos que prometem revolucionar o mundo da realidade virtual. A máquina de indução de experiências sensoriais consiste numa sala em que o chão é coberto com ladrilhos sensíveis ao toque e animações criadas com alta definição. Para a construção de tudo isto é necessário que haja um estudo das reações do cérebro humano consoante determinados estímulos do ambiente para posteriormente construírem equipamentos que estimulem certas partes do cérebro. De seguida, serão desenvolvidos interfaces que possam ser controlados por ordens mentais, isto é, basta pensar para que o computador execute uma tarefa. Na Áustria, investigadores estão a desenvolver um sistema que reconhece a atividade cerebral do utilizador, quando este imagina que está a andar num determinado ambiente. Assim, a sala preparada para o efeito reage, movendo-se à medida que o utilizador pensa, simulando a sensação de que realmente se está a andar. Dentro do estudo do comportamento cerebral, está a ser feito o aperfeiçoamento das simulações de modo a ficarem mais próximas da experiência real de uma atividade, ou seja, ao pegar um determinado objeto, a simulação vai exigir que você faça não só o movimento corporal, mas também a utilização de força. A Cave é uma pequena sala onde são projetados gráficos em 3 dimensões nas paredes, podendo ser visualizadas pelas pessoas dentro da sala e através de um dispositivo. Estas poderão explorar e interagir com objetos e pessoas virtuais. A Cave pode receber interfaces que estimulem o som e o tato, como caixas de som estéreo. Por esta razão, é um sistema de realidade virtual que faculta alto envolvimento do usuário. As aplicações que usam esta tecnologia enquadram-se em vários campos, como na engenharia, por exemplo a naval, oceânica, mecânica, civil, automobilística e eletrónica, na medicina, faz, por exemplo, as simulações cirúrgicas, estudos em anatomia, nas ciências básicas, astronomia, astrofísica, biologia e química e, finalmente, no entretenimento, jogos, visualizações fotorrealísticas e filmes interativos. A Cave começou a ser construída em 2000 e foi inaugurada em abril de 2001, mas ainda não se encontra disponível ao utilizador. A empresa Sony apresentou recentemente o seu novo HMD, com o qual o jogador poderá estar num mundo virtual onde verá as suas próprias mãos virtuais ou uma arma virtual com todas as coisas que se podem fazer no universo dos jogos. Estão a ser desenvolvidos projetos para futuros jogos que misturam objetos reais com pessoas e objetos virtuais, integrando-os num novo mundo. Assim, para usufruir de jogos de tiros em primeira pessoa, o utilizador terá de correr e baixar-se de verdade e irá sentir os tiros. A Virtual Sphere consiste numa esfera com dimensões suficientes para o jogador poder estar de pé no seu interior e movimentar-se. Quando o jogador entra na esfera, os sensores detectam os seus movimentos e transmitem-os para um computador. A seguir, uma plataforma especial permite ao jogador caminhar em qualquer direção dentro do Virtual Sphere. Para observar o ambiente, o jogador precisa de uns óculos 3D, conseguindo interagir com o ambiente da realidade virtual. O Virtual Sphere pode funcionar isoladamente ou conectado em rede com outros utilizadores. Além do uso meramente lúdico e pessoal, o sistema poderá vir a ser usado em simulações de cariz militar, policial, atividades perigosas e missões de resgate. Poderá ainda ser usado para fins de exercício desportivo ou terapêutico, de educação escolar, na arquitetura, imobiliária e construção, viagens e turismo virtual, entre outras aplicações. Conclusão. Bem, com este trabalho percebemos que houve uma grande evolução no que diz respeito a este tema e que essa evolução, como é óbvio, irá continuar.